Permissão, damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Passamos a palavra para o nosso irmão Vitor Hugo, cearense da casa, a palavra para o Vitor. Eu tenho um mentor espiritual aqui. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Deu certo? Obrigado. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, presentes aqui na nossa querida casa de oração. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui na frente, dividindo com vocês esse ensinamento maravilhoso que o Mestre Jesus nos trouxe, essa doutrina abençoada que nos foi trazida por Kardec. Peço o auxílio, o amparo dos mentores dessa casa e do meu mentor na explanação da noite de hoje, que ela seja muito proveitosa para todos, como foi para mim na hora de prepará-la. Então, seguindo a programação da casa, estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês onde a Organização Mundial de Saúde preconizou que fosse feito um trabalho sobre valorização da vida e dizer não ao suicídio. Então, vamos trabalhar no tema de hoje, a maneira como vemos a vida determina a nossa forma de viver. Aqui são as fontes de pesquisa, que foram usadas para tirar esse trabalho. A doutrina, o Pentateuco Espírita, como sempre, que é fonte sublime de sabedoria para todo tipo de assunto correlacionado a isso. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, a Bíblia e mais alguns livros de psicologia também. Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Acolher e cuidar. Mas antes de acolher e cuidar, vamos ver quais são as maneiras com as quais a gente pode encarar, pode ver a vida, entender a vida e como que a gente pode usar essa interpretação da vida para viver melhor a vida, entender todos os problemas e situações que podem acontecer na nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, temos um capítulo que fala sobre suicídio e loucura, que é onde Kardec faz comentários sobre esse assunto. E no item 14, ele começa dizendo que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e na confiança no futuro. Começamos aí o entendimento da maneira como vamos viver a nossa vida. Ele segue dizendo que só se desespera quando nenhum termo divisa para os teus sofrimentos. Quando a gente olha para frente e não enxerga a solução, não enxerga um futuro, não enxergamos uma luzinha no final do túnel, é aí que vem o desespero. E ele segue dizendo que as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, porque justamente são as ideias materialistas que fecham uma porta na frente dessa luzinha no final do túnel, que faz com que a pessoa não enxergue a solução e uma melhora dos seus problemas. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto. Então, aqui ele deixa claro que a doutrina materialista, quando ela coloca um final na nossa existência corporal, ela não deixa perspectivas de continuidade, a gente perde a vontade, a responsabilidade de seguir para frente. Por que eu vou fazer alguma coisa melhor se ali na frente acaba? E justamente o Espiritismo, quando ele abre essa porta no final do túnel, mudamos o aspecto da nossa vida, que é justamente do que nós vamos falar hoje. E ele segue dizendo que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem imputar sua vida. Quando nós viemos para essa terra, para essa existência, nós fazemos um pacto, um combinado, como dizem, com os espíritos superiores, com o nosso Criador. E abreviar essa vida, essa existência, seria quebrar o pacto com esse Criador. E isso vai, lógico, gerar consequências. E essas consequências mais na frente nós vamos ver também
qual a ordem, qual as características dessas consequências. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica da primeira, o materialismo, a ele conduz, a da outra, o espiritualismo, fato que a experiência confirma. Então vamos lá. Qual é o nosso conceito de vida? Qual é o conceito? Como é que nós entendemos a nossa vida? E a maneira como nós entendemos esse conceito que nós temos na nossa vida, ele interfere sim no nosso modo de viver, de encarar, de enfrentar e de entender a vida. Basicamente, nós temos dois conceitos que norteiam a vida de praticamente todas as pessoas: o materialismo e o espiritualismo. O materialismo, o que vem a ser o pensamento materialista? Ele coloca a vida, vamos definir, quando falamos de vida, falamos do materialismo. No espiritualismo, vamos tratar por existência esse mesmo intervalo de tempo, para a gente poder entender melhor depois. Então, no materialismo, a vida começa no berço e termina no túmulo. Esse é o nosso tempo de vida nesse planeta. Ele começa no primeiro respiro, no primeiro choro e termina no último hausto de ar antes da morte. E com essa situação, a gente passa a ter apenas uma chance nessa vida. Tudo que a gente tiver que fazer, nós temos que fazer nesse interregno de tempo. Fora disso, não existe nada. A inteligência do homem, ela passa a ser, então, apenas uma propriedade da matéria, que nasce e morre com o corpo, com o organismo. O homem nada é antes do berço e não é nada depois da vida corporal, depois do túmulo, né? Isso consta em obras póstumas. Então, para o materialista, o que importa é o que ele vive nesse pequeno intervalo de tempo. Tudo o que ele quer nessa vida, entre o nascimento e a morte. Toda a felicidade para o materialista consiste nas conquistas que ele consegue dentro desse intervalo de tempo. Essas conquistas seriam tanto materiais, intelectuais, familiares, pessoais, contanto que ele vai ter que conquistar tudo isso nesse pequeno intervalo de tempo. E para quem tem essa visão, digamos assim, limitada pela morte do corpo físico, o suicídio passa a ser uma fuga. Quando eu não vejo solução para os meus problemas, e eu não vejo uma luz no final do túnel, que é a porta que o materialismo fecha na minha existência, a única maneira, a única solução que eu vejo para acabar com os meus problemas é terminar com a minha vida. Terminando com a minha vida, eu termino com meus problemas. Seria o pensamento lógico do materialista. Mas aí a gente vê que o materialista não consegue divisar uma esperança além do horizonte que o seu próprio olhar materialista enxerga. Ou seja, ele tem a visão limitada pela matéria. Por isso que é o materialista. Só que hoje, a própria ciência ela já vem dando um tiro no próprio pé do materialismo. Por quê? Porque cada vez que a ciência progride, ela amplia esse horizonte mais para frente. O que há séculos atrás era o limite, o nosso céu, era olhar para cima, ver aquele céu azul, aquele ali era o limite. Deus estava ali em cima porque ali acabava tudo. Né? E a ciência ela veio pegar esse limite e extrapolá-lo. Ou seja, aquele azul que a gente vê ali em cima não é o limite. Aquilo ali é só a nossa atmosfera, que é uma nesguinha de nada que cobre o nosso planeta, que é muito maior do que isso. Então, aquele Deus que estava logo acima daquele azulzinho, agora não está mais ali. Ele passou lá depois do Sol. E à medida que a ciência vai evoluindo, os horizontes vão se distanciando, essa noção de um Deus colocado acima da abóbada de tudo, da cúpula que cobre todo o nosso planeta, não funcionava mais. Porque chegou uma hora que
esses horizontes físicos não têm mais limites, já são considerados infinitos. Então, se ele é infinito, como é que Deus vai estar lá no infinito? E aí foi o que Jesus fez na parábola da Samaritana, lá em João, no Evangelho de João, quando ele trouxe Deus para junto de nós. Primeiro, ele trocou o Deus de Moisés, aquele Deus vingativo, austero, rigoroso, ciumento, vaidoso, que não admitia que fossem adorados outros deuses, que punia a terceira e quarta geração, como temos lá no Êxodo. Ele pegou esse Deus sisudo, distante, que ficava lá em cima, apontando o dedo para os nossos erros e fazendo com que nós pagássemos, fôssemos punidos por nossos erros. Jesus trouxe esse Deus e começou a chamá-lo de Abba, de papai. Esse Deus passou a ser um pai bondoso, carinhoso, que não punia os erros dos seus filhos, porque quando ele nos criou, ele colocou em nós o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos permite errar. E Deus não nos pune pelos nossos erros, ele nos dá oportunidades de que nós resolvamos os nossos erros, que nós arquemos com as consequências dos nossos erros e aprendamos com eles. Por isso que ele é um Deus infinitamente bondoso e sábio. Então esse limite, e num terceiro momento, Jesus trouxe, na parábola da Samaritana, quando ele disse que a partir de agora, todos que adorem Deus terão de adorá-lo em espírito e verdade. Ou seja, a partir desse momento, Deus está dentro de nós. Deus não é mais aquele ser humano com superpoderes sentado no trono, com o cabelão, com a barbona grande, todo bombadão, que vai na academia, pelo jeito. Ele está aqui dentro da gente. Entra no teu quarto e reza para ti, contigo mesmo, porque Deus que sabe, tudo vê. Ele está aqui dentro da gente. Então, com isso, esse horizonte que o materialismo impunha àqueles que acreditam no materialismo, que não temos sequência, esse horizonte deixa de ser aceitável. Porque qualquer pessoa em sã consciência consegue perceber que esse limite que o materialismo coloca não funciona. Não funciona, e não só por isso. Por outros motivos, vamos ver agora. Esse conceito, então, materialista, ele é imediatista, porque sempre há o agora que me interessa, porque eu não vou ter futuro, então eu preciso fazer tudo que eu preciso fazer agora. E com isso vem o pensamento hedonista e o nihilista, porque ele vê que a vida é apenas um resultado de acaso, de combinações fortuitas. Né? O nihilista e o hedonista é aquele que tem como objetivo de vida a busca do prazer. A vida só existe como uma busca do prazer. Eu preciso buscar o prazer o tempo todo, seja prazer carnal, material, financeiro, seja lá qual for o prazer. E o nihilista é aquele tradicional que a gente chama de que se jogou nas cordas, né? Não adianta mais. É o negativista, é o cara que acha que não tem mais jeito. Né? Se jogou nas cordas. Então, para essas pessoas com esse tipo de pensamento, a vida é apenas um resultado do acaso. Nós estamos aqui por acaso. Né? Essa madeira aqui virou essa madeira aqui por acaso. O ar está aqui por acaso. Nós estamos aqui por acaso. Para eles, a vida é apenas um aglomerado orgânico. Várias proteínas, células foram se juntando de qualquer maneira e acabaram dando nisso aqui. Deu certo para uns, deu errado para outros, mas foi tudo ao acaso. E nada acontece fora desse aglomerado orgânico. E essa visão materialista, ela gera, se a gente for analisar, um certo egoísmo. Porque ela faz com que a pessoa apenas se interesse pelos seus problemas. Eu tenho problemas, eu não vejo soluções, eu sou um coitado, eu sou um pobre. Eu não olho para o problema do vizinho, para o problema daquele que está do meu lado. Eu só me preocupo comigo mesmo. Isso quando ainda não jogo a culpa dos meus problemas em outra pessoa. Eu estou sofrendo assim porque o meu chefe isso, porque meu professor aquilo, porque minha esposa, porque meu marido, porque meu filho. Né? Essa é uma visão bastante egoísta da pessoa que tem esse conceito materialista. Só se preocupar com os seus problemas.
E nós acreditamos, como diz Roque Jacinto no livro Intimidade, nós acreditamos que o materialismo, mais do que uma expressão filosófica negativa, aquela que nega tudo, nega a existência, nega a continuidade, nega um criador, nega várias coisas, é uma atitude mental em que nós nos demoramos atribuindo às coisas da Terra uma importância acima da que lhes é devida, centrando em nossos anseios a nossa mesma área, ou seja, nós só nos preocupamos com nós mesmos, tá? E nos preocupamos demais com as coisas da matéria. E aí, que perspectiva de crescimento, que motivação para o melhoramento essas pessoas terão? Né? Se eu vou terminar a minha caminhada ali naquela porta, para que eu vou tentar fazer alguma coisa boa até chegar lá? Eu vou até ali e pronto, acabou-se. Então, não tenho perspectiva nem motivação para melhorar. Esse seria o pensamento materialista. E aí entramos no espiritualismo. O que vem a ser o espiritualismo? Basicamente é o estudo e análise de tudo aquilo que transcende a matéria. Tudo que não é matéria cai na visão espiritualista. E o espiritualismo tem duas vertentes, né? Primeiro, ele quebra os limites do berço e do túmulo, ou seja, existimos antes do berço, existimos depois do túmulo. Isso nos dá uma compreensão de continuidade e já amplia os nossos horizontes da vida. E aí passamos a chamar esse período entre berço e túmulo de existência. Não é mais vida. A vida seria o todo o tempo. Nossa existência atual seria o espaço de vida, espaço dentre berço e túmulo. E aí nós temos duas visões espiritualistas. A primeira é o espiritualismo unicista, que tem o berço como o início da existência. Ou seja, em alguns pensamentos é o berço, em outros é a concepção, mas Deus nos criou para vivermos essa vida aqui. Quando morrermos, a nossa alma, nosso espírito, vai seguir para algum lugar. Céu, inferno, Campos Elíseos, Tártaro, sei lá, Hades, seja lá qual for o tipo de pensamento que nós temos, mas assim, com esse tipo de pensamento nós temos apenas uma passagem por essa terra. Nós nascemos aqui, vivemos a nossa existência aqui, e quando o nosso corpo físico morre, nós vamos seguir eternamente, dependendo do nosso tipo de entendimento e de merecimento, né? Mas esse pensamento unicista, ele nos traz um questionamento muito importante. E a justiça de Deus, como é que fica nessa visão? Né? O unicista acredita há um Criador justo e soberanamente bom. Perfeito, todos eles acreditam nisso. Mas, se esse Criador é justo e soberanamente bom, então por que uns com tanto e outros com tão pouco? Por que uns nascem na opulência e outros nascem na miséria? Por que uns nascem com problemas físicos, restritivos, dificuldades e outros nascem em saúde perfeita? Esse tipo de pensamento espiritualista unicista coloca no Criador a decisão de quem vai vir com tal e tal problema ou quem vai vir perfeito. E aí a gente não consegue entender a justiça de Deus. A lógica do Criador a gente não consegue equilibrar. Por quê? Porque ele que vai decidir isso. Como é que eu vou dizer que Deus é soberanamente justo e bom se ele faz nascer uma criança perfeita e do lado uma criança com vários problemas físicos que vão causar muito transtorno e muita dificuldade para a vida dela e para a família? Então, cadê a justiça de Deus nessa situação? Então, esse é o grande questionamento. E a gente tem que pensar que a justiça de Deus, ela é equalitária. Ela não é igualitária, ela é equânime. Ela não dá a mesma oportunidade para todos. Ela dá oportunidade para cada um conforme a sua capacidade. E é isso que a gente tem especificado lá no capítulo, eu acho que é Marcos, capítulo 25, lá a parábola dos talentos.
Acho que é Marcos 25. Quando Deus, o patrão dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Por quê? Porque ele sabe que se ele pegasse os 5 talentos e desse para aquele a quem ele deu só um, aquele que só tinha um, só tinha capacidade para lidar com um. Se ele recebesse os 5, ele ia perder os 5. Por isso que Deus, na sua sabedoria, sabe a capacidade de cada um. Ele vai me dar 5 se eu tiver capacidade de lidar com esses 5. O Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, como o próprio Jesus dizia. Cada um vai receber dentro das suas possibilidades, para evitar que aconteça de alguém que não tem a capacidade receber uma prova maior do que poderia cumprir. E assim falharia na sua missão. Então, a justiça de Deus, ela não é justiceira, ela é justa. E a outra visão seria o espiritualismo pluricista, que é o caso do espiritista, o pensamento espiritista, né? A vida se inicia na criação. No momento que Deus resolveu, vou criar o Zé. Aí ele cria o espírito para se evoluir. E aí ele vai passar por várias existências, em vários tipos de matéria, em várias orbes, em vários planetas, em vários lugares, e vai evoluindo até o infinito. Essa é a visão espiritista, espírita do espiritismo, do espiritualismo. E essa visão espiritualista pluricista, ela nos mostra que a vida é uma continuidade. Não é só esse pequeno espacinho de tempo ali. Ela é contínua. Tá? A partir do momento que Deus resolveu nos criar, até o infinito. Tá? Deus é eterno porque não teve início e não terá fim. Nós somos imortais porque nós tivemos início, a partir do momento que Deus nos criou, e não teremos fim também. Ou seja, somos imortais. A existência é apenas uma etapa da vida, sendo que a existência é esse tempo que nós estamos aqui, né? No nosso nascimento até a nossa morte. Então, chamamos de existência. A existência é apenas uma etapa dessa vida. A vida é uma só e as existências são várias. Nós vamos passar por várias centenas, milhares de existências até chegarmos ao nosso resultado final, que seria a angelitude, né? Como espírito superior. Explica-se por essa visão as sortes e os reveses da existência. Quando a gente analisa a vida nessa existência pluricista, a gente começa a entender por que uns com e outros sem. Porque quando nós viemos para essa existência, nós viemos com um saldo, digamos assim, das existências anteriores. Se viemos com dificuldades agora, é porque viemos com um saldo para resgatar dívidas anteriores. Se viemos só com vantagens, é porque essas vantagens vão servir de prova para que a gente aprenda alguma coisa nessa existência também. Com esse tipo de visão, a gente entende por quê uns com e outros sem. Tudo o que acontece tem um porquê e um para quê. Nada é fortuito, nada é obra do acaso. Tudo tem um porquê e um para quê. E com essa visão, a gente tem uma perfeita noção da justiça de Deus. Aí a gente percebe que ele dá para cada um conforme a sua capacidade, para que a gente aprenda sempre, sempre, sempre. E assim, quando a gente começa a ver, começa a entender a vida, a existência e a vida sob essa visão pluricista, espiritista, a gente começa a entender que o suicídio, ou seja, o ato de interromper a vida nessa existência, denota uma falta de consciência do ser espiritualista. Ou seja, se ele sabe que a vida não termina, ele acabando com essa vida, achando que vai acabar com os seus problemas, é falta de consciência, porque ele sabe que não vai ser assim. Mas vários fatores são colaborativos, digamos assim, para que isso aconteça. Isso não deixa de ser uma fuga, né? Como o materialista pensa, vou acabar com os meus problemas para acabar com a minha vida. Só que para o ser materialista, espiritualista,
é uma fuga comprometedora, pois ele sabe que quando ele chegar lá do lado de lá, do lado da pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, né? Para onde todos viemos, de onde viemos e para onde vamos, ele vai ver que ele está condicionado a um resgate, uma necessidade reparatória para restaurar o erro que ele cometeu. Reparatória, não punitiva, porque Deus não pune, Deus nos dá oportunidades em outra existência, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 957, Kardec pergunta quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Ou seja, a pessoa que se suicida, na visão espírita, quais são as consequências desse ato? Aí ele diz, são diversas as consequências. Ou seja, não tem uma receita de bolo. Nem todo aquele que pratica esse ato vai passar pelas mesmas consequências. Vários são os fatores que vão definir o tipo de provas dessa pessoa que cometeu esse ato. Um deles é a maneira de ver a vida, a maneira como ele encarava a vida, como ele entendia a vida. O materialista vai passar por um tipo de situação, o espiritualista unicista por outro tipo, o pluricista por outro tipo. Uma pessoa, um espírita que já tem um grau de entendimento grande da questão da reencarnação, das provas expiatórias, que comete o suicídio, e uma pessoa em depressão profunda, altamente com problemas, sofrendo grandes problemas, e comete o suicídio. Essas duas pessoas não podem ter as mesmas consequências pelo ato que eles cometeram. Cada uma vai ter a sua consequência. Né? Mas a primeira, uma consequência que eu acho que todos eles vão ter quando chegarem do lado de lá vai ser o desapontamento. Puxa vida, por que eu fiz isso? Eu não morri e todos os problemas que eu tinha lá estão aqui comigo. Vou ter que começar tudo de novo. Vai se desapontar. Aí a sorte não é a mesma para todos, pois depende das circunstâncias. Alguns vão expiar a falta imediatamente, outros vão precisar de outras existências, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então nós temos que avaliar e analisar as causas que levaram essa pessoa a cometer esse ato, e essas causas devem ser cuidadas como elemento profilático, ou seja, nós temos que trabalhar em cima da prevenção. A pessoa está passando por algum problema, por alguma situação, a gente tem que trabalhar esse problema para que a gente possa demover da cabeça dela a ideia de cometer esse ato. Né? Não elencando as consequências, ó, tu vai fazer isso, tu vai pagar, tu vai para o inferno, Deus vai te punir, não podemos tirar a ideia do suicida da cabeça da pessoa pelo medo. Nós temos que incutir nele que essas consequências são